Olá, queridos, graças, paz, bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais uma live, hoje é o pensamento 34 de 43, estamos iniciando aqui, o nosso tema de hoje é ressuscitados juntos, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, muito bom, e eu tenho certeza absoluta que você vai amar as coisas que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos fazer, a gente vai ter um material aqui maravilhoso para você poder compartilhar com seus amigos, compartilhar com muitas pessoas que precisa dessa palavra, que precisa ouvir, e eu sei que vai libertar muitas vidas. Então, bom dia a todos vocês, bom dia a todos vocês que estão chegando, bom dia a todos vocês que já estão entrando na nossa live, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a vocês que nós temos o nosso Instagram pessoal, Joselito Rezende, nós temos também o nosso YouTube, Joselito Rezende. Então, se você gostaria de assistir depois, né, você que está assistindo no review, você pode ir lá no YouTube, você tem a possibilidade de ir lá mesmo, baixar, você que paga o YouTube, você que tem algumas facilidades no YouTube, você sabe que lá você tem algumas outras ferramentas que o Instagram não fornece quando você está querendo assistir outras e outras e outras vezes. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse pensamento, ressuscitados juntos. Bom dia a todos vocês que estão chegando, bom dia, gente, bom dia. Pensamento 34 de 43, faltam 9 dias, estamos quase chegando no dia de Páscoa, no dia que Jesus, ele ressuscitou. Que bênção. Deus é bom, pastor, como é um arrependimento genuíno. Exemplo, alguém diz que eu errei. Arrependimento genuíno é aquele que sai do seu coração e quebranta seu coração e que de fato agrada ao Senhor. O coração quebrantado Deus jamais rejeita. As obras da carne, elas precisam passar por um momento de uma tristeza segundo o coração de Deus, uma tristeza que a Bíblia fala em doutrinas básicas, em Hebreus, nas doutrinas básicas, que é uma tristeza que traz a vida, mas o arrependimento, na verdade, vem de uma palavra grega que diz meia volta volver, né? Arrependimento é uma palavra do exército, é uma palavra utilizada no exército romano, e arrependimento significa meia volta volver, ou seja, quando uma tropa estava indo para o lugar errado, alguém gritava arrependimento, aí quando gritava arrependimento, meia volta volver. Então arrependimento não é só algo de boca, não é só algo de choro, não é só algo de sentimento, algo que alguém vai estar ali se quebrantando. Não é só isso, arrependimento vai ter frutos de arrependimento, transformação, mudança de vida, de dentro para fora, certo? Arrependimento tem alguns elementos, como eu falei, começa com a tristeza segundo o coração, e é uma tristeza que leva ao quebrantamento, leva à mudança de vida, tá bom? Então eu quero, antes de começar a orar, eu queria... Pedro está dizendo que eu estou fazendo jejum acumulativo e grande mudança está acontecendo na minha vida e na da minha família. Descobrimos o amor e o temor do Senhor. É isso mesmo, Pedro. Cara, muita gente fica dizendo que jejum é da lei. A gente vai ver jejum antes da lei, você vai ver jejum na lei, você vai ver jejum na época de Cristo e você vai ver jejum ali quando os apóstolos, na verdade, os homens de Deus estavam reunidos, eles jejuaram, orando, eles despediram Paulo e Barnabé. Então a gente vai ver que o próprio Paulo, ele vai falar fome muitas vezes, jejuns também muitas vezes. Ele diferencia jejum, lá em 2 Coríntios, de fome. Então ele vai falar claramente que jejuava frequentemente. Então a palavra de Deus deixa muito claro que jejum não tem nada a ver com
a questão de lei. Então, jejum é uma prática espiritual. A gente vai ver, por exemplo, Jesus no Sermão do Monte, falando de jejum. Então, você vai ver que Jesus, quando está estabelecendo o novo evangelho, o evangelho da graça, ali no Sermão do Monte, ele está falando sobre jejum. Jejum é algo necessário, algo impressionante, maravilhoso, poderoso, e é isso aí, tá bom? Então, gente, vamos orar. Eu queria, antes da gente poder orar, eu queria que a gente pudesse aqui do lado direito, pudesse multiplicar para o máximo de pessoas, lembrando que nós estamos num jejum de carne vermelha. Olha que coisa interessante, ontem nós fomos levar os americanos que vieram pregar aqui na nossa igreja para uma churrascaria muito conhecida do estado de Sergipe todo, você deve conhecer, você que é de Sergipe, chamado Pirata. E lá na churrascaria eu não comi carne vermelha. Então a gente é muito engraçado, porque de verdade não me fez falta. Estava lá naquela churrascaria, vinha picanha, vinha isso e aquilo. Quando vinha o frango, quando vinha o coração de frango, eu comia, estava tudo certo. E lembrando de Deus a todo momento, compartilhando a palavra. O jejum fragiliza a sua carne, deixa você sensível. Gente, então, hoje nós temos o tema Ressuscitados Juntos, número 34 e 43. Faltam poucos dias para terminarmos a nossa sequência de live. Eu estou devendo 5 lives. Nós vamos fazer semana que vem essas lives para deixar tudo certinho lá no nosso canal do YouTube, com uma playlist maravilhosa, extraordinária. O pessoal lá de Humberto, a equipe de Humberto está cuidando do nosso YouTube. Então vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. E é desse jeito mesmo aqui, tá certo? A gente vem para cá e a gente começa a derramar o conhecimento, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Segura aí hoje, que hoje tem muita coisa boa para poder falar e conversar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te reverenciar. Nós queremos nessa manhã ser lembrado do Senhor. Nós queremos, Pai, chamar o Senhor. Quando nós chamamos o Senhor, vem, nos enche, nos preenche, nos transforma. Pai, eu quero te agradecer tanto, 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 tanto por quem tu és na minha vida. Obrigado porque o Senhor me chamou pelo nome. Obrigado porque o Senhor me chamou. O Senhor me trouxe, me capacitou. O Senhor é que é tudo. O Senhor é o que é o poderoso. O Senhor que é a estrela. Tu és o centro. O Senhor nos dá luz para brilhar, mas a luz vem do Senhor. Oh, Pai, quão desgraçado um homem é quando pensa que é tudo sem o Senhor. Quão perdido ele é quando ele acha que as coisas são na força do seu braço. Oh, Pai, como é bom saber que nós temos um Pai que quer nos ensinar, nos alimentar e que quer nos ajudar. Obrigado, Senhor. Eu sou muito feliz por teu Senhor. Tu és a minha maior riqueza. Tu és o meu maior privilégio. Tu és o tudo para mim. Tu sabes disso. Eu, sem o Senhor, sou nada, um saco vazio. Não estou falando isso para me depreciar, é porque é meu sentimento de ser vazio sem o Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tira de mim, o Senhor levanta de mim, o Senhor extrai de mim o que é de melhor. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, Ele já se faz presente. Obrigado, Pai. Queridos, está escrito em Efésios 1,19 o seguinte: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus,
E agora em Efésios 2:1 diz: e vós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é que a Bíblia está dizendo? Gente, vocês estavam mortos, vocês estavam presos, vocês estavam algemados, vocês estavam fadados a viver uma cadeia dentro do pecado. E Jesus foi ressuscitado, honrado, colocado à destra do Pai. Só que em Efésios 2:1 diz: mas vocês também foram. Quando vocês aceitam o sacrifício de Cristo, quando vocês tomam posse do que Cristo recebeu, vocês também receberam isso. E eu já vou partir para o centro da mensagem. Gente, seguinte, eu vou contar uma história para vocês que eu acredito que nessa história você vai poder entender qual é o centro do ensinamento de hoje da ressurreição em Cristo Jesus. Eu trabalhava em determinado lugar e ali eu tinha um chefe. E toda sexta-feira esse chefe dizia para mim assim, eu era concursado e tudo, e toda sexta-feira a gente tinha uma série de documentos para despachar. E ele dizia assim: se você quer, se você precisa despachar comigo na sexta-feira, eu quero dizer para você que você vai me procurar no bar Beltrano. Era um restaurante-bar, um lugar que era cheio de autoridades, um lugar muito bem frequentado pela elite sergipana, vamos botar dessa forma. Então, 10 horas da manhã ele já ia para lá, para esse bar. Ele chegava às 7 horas da manhã no trabalho, mas 10 horas da manhã ele ia para aquele bar e ele ficava lá de 10 da manhã até de tarde com os amigos, bebendo uísque, comendo alguma coisa e bebendo uísque. E ele dizia, eu era um assessor dele, um dos assessores dele, e ele dizia, se vai despachar comigo, você vai lá no bar tal, no restaurante tal, e você vai me encontrar lá para poder despachar a partir das 10 horas da manhã. Eu, tá certo. E algumas vezes eu fazia de tudo para adiantar logo, para antes das 10 poder estar tudo pronto, mas óbvio que pelo volume de trabalho, muitas vezes eu não conseguia dar conta e a gente acabava ultrapassando aquele horário. E eu ia lá algumas vezes, e fui lá algumas vezes, bem umas 10 vezes eu tive que ir lá. E aí eu fui lá, ia naquele bar, ia naquele restaurante, tava aquela mesa lá, cheia de uísque importado, os grandolas lá, vamos botar assim, bebendo. E eu chegava com os processos para ele poder assinar, para ele poder despachar, para dar continuidade e não perder os prazos. E quando nós chegávamos lá, ele estava bebendo, ele estava alegre. Uma certa feita, ele chegou para mim e disse assim: você não bebe? Eu digo, eu já bebi. Ah, você não bebe porque é proibido? Eu digo, não. Na nossa fé tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é porque é proibido, é porque eu não preciso. Oh, aleluia. Há uma presença tão forte hoje aqui. Deixa eu explicar para vocês um pouco sobre a graça. Eu queria falar algo para vocês que talvez vai bugar um pouquinho a cabeça de vocês. Eu acho que precisaríamos de
de uma aula de umas 16 horas para poder explicar isso. Mas eu espero que eu consiga passar com capacidade e inspiração que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que a lei, ela acabou, a lei cerimonial, não a moral, a lei cerimonial. Ela acabou no amor de Cristo. Amará o teu próximo como a ti mesmo, é Deus sobre todas as coisas. E isso é a lei, a Bíblia diz. A Bíblia vai falar do Evangelho de Cristo, da lei de Cristo, da lei da fé. Então, uma série de elementos mostra que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então a lei, ela mudou. E aí, mas em Gálatas ele dá um show, Paulo dá um show, porque ele diz que muitos cristãos, eles ainda vivem debaixo da lei. Ok. E eu quero ser muito sincero com você. É necessário em alguns momentos para a carne desfrutar de um pouco de lei. Meu Deus, olha que heresia eu estou falando aqui agora. E você vai me entender. Eu não estou falando de uma lei, da lei mosaica cerimonial. Espero que vocês tenham capacidade, entenda e não coloque legenda nas minhas palavras. Então, quando eu me converti, ainda na minha carne, eu carregava na minha carne o fruto de muitos anos de pecado, de muitos anos de vícios, de muitos anos de desejos e de coisas desse tipo. Então, por um tempo, eu sentia a necessidade de fazer algumas coisas. Eu sentia a necessidade na minha carne de produzir alguns frutos da carne, vamos botar assim. Dentre eles, por exemplo, eu sentia o desejo ainda de fumar maconha. Eu fumava maconha e eu sentia o desejo de fumar maconha. E eu dizia para a minha carne, eu não vou fazer isso. E corria para a palavra. E eu dizia, não, eu vou relaxar minha mente de outra forma. Eu vou produzir de outra forma. E eu não vou fumar maconha. Eu não vou fazer isso. Então eu vou beber para relaxar minha mente, coisa desse tipo e tal. Eu dizia, não vou fazer isso também. Porque eu não quero, isso prejudica meu corpo, isso prejudica meu cérebro, isso prejudica a minha qualidade de vida, e tudo que me prejudica eu não quero. E ali eu comecei a dizer não para a minha carne. Eu não sei se você está entendendo isso. Por enquanto que eu estava nessa luta, eu ainda estava debaixo de lei, eu estava me policiando, eu estava colocando regras no meu corpo, regras nas minhas vontades, então eu estava debaixo de lei. Mas passado 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, eu não senti mais vontade de fazer aquilo. Eu não tive mais desejo de fazer aquilo. E ali começou a operar a graça. Eu não sei se você vai conseguir compreender que por enquanto que eu era menino, a Bíblia diz, eu não me distinguia de um escravo. Então, eu já tinha direito à herança, eu já tinha direito às questões espirituais da ressurreição de Cristo, que é o que nós estamos falando hoje, sobre ressuscitados juntos. Aqui é o nível hard de ensino, tá certo, gente? Então, estávamos ressuscitados juntos. Bom dia, Luciano. Então, a gente estava aqui ressuscitado em Cristo, mas eu não estava usufruindo de todos os privilégios e direitos,
porque eu ainda estava militando contra determinadas coisas por uma sequência de regras que é um tipo de lei. É um tipo de lei mundial. Então, é um tipo de lei. Até que um dia eu entendi que para ser feliz eu não precisava de droga. Eu entendi que para ter paz dentro de mim eu não precisava de álcool. Eu entendi que para poder ser alegre eu não precisava beber. Até que um dia o meu corpo entendeu isso. A minha mente entendeu isso. Quando meu espírito já carregava isso. E o que é que acontece? Nesse dia começa a operar o poder da ressurreição, que é o poder da graça. E ali, escute só, eu estou tendo aquela conversa com aquele meu chefe. E aquele meu chefe, ele diz assim, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não bebe? Eu digo, não, eu não bebo. E ele diz, você não bebe porque é proibido? Eu disse, não, é lícito. Não é lícito. Não existe nenhum crime na lei penal dizendo não beberás. Né? O único crime é beber e dirigir, né? Mas beber, só beber, não é crime. Você pode encher a tampa. E aí eu disse, eu não bebo porque eu não quero. Ele disse, pois é, vocês crentes, vocês são tudo bitolado, vocês vivem uma vida presa, vocês vivem uma vida cheia de algemas, cheio de cadeias e tal. E ele, como era meu chefe, e no lugar que eu trabalho havia hierarquia, eu tive que me calar naquele momento. E aí, um outro momento, ele conversando comigo, ele disse, Joselito, você já sabe, né? Hoje eu já estou indo lá para o restaurante tal, o bar tal, e eu sei que você está com muitos processos aí para poder despachar. Então, você precisa ir lá para poder despachar comigo? Eu disse, não, doutor, se preocupe não, tá tudo certo. Eu vou lá, não se preocupe não. Assim que eu terminar tudo aqui, tudo estiver direitinho aqui, eu vou lá para o senhor poder despachar. Ele disse, pois é, Joselito. Rapaz, olha, se eu não tomar o meu litro de uísque no final de semana, eu enlouqueço. O meu uísque é o meu Rivotril. Aí eu disse para ele, doutor, data máxima vênia. Eu disse, doutor, data máxima vênia. O senhor me permitiria falar algo? Ele disse, permitiria. Certeza que o senhor me permite? Ele disse, eu lhe permito. E aí eu disse para ele assim, doutor, outrora a gente conversou sobre quem é preso, quem não é, se ser crente está cheio de algemas ou não está cheio de algemas. O senhor está me dizendo que todo final de semana, para o senhor ser feliz e ficar calmo, e que o seu Rivotril é 1 litro de uísque, não é isso? Ele disse, rapaz, preciso beber 1 litro de uísque para ficar calmo. Também minha semana fica maravilhosa. Se eu tomar 1 litro de uísque, eu fico maravilhoso. Eu disse, pois é. E se eu disser para o senhor que é o senhor que está preso? Ele disse, como assim, rapaz? Como é que é assim que eu estou preso? Eu digo, o senhor depende de um uísque para ser feliz. Eu não dependo de nada para ser feliz. Quem é mais livre, eu ou o senhor? Oh, aleluia. Aleluia. Em Efésios está escrito que não vos embriagueis com vinho, que é devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz em Timóteo que o bispo, aquele que quer ser episcopado, não precisa de vinho, não se encha de vinho, não precisa de vinho. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Tudo aquilo que você coloca
e diz assim: eu preciso disso aqui para viver. Você está vivendo lei. Você está vivendo ainda debaixo de uma prisão. Aleluia. Então, você não precisa de mais nada, porque a Bíblia diz que você está ligado à videira verdadeira, você é um ramo. Quando você aceita Jesus, você está ligado à videira verdadeira, ao poder da ressurreição, ao poder da ressurreição. Você está ligado ao poder da ressurreição. E quando você está ligado à videira verdadeira, quando você está ligado à videira verdadeira, você produz frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, paz, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, né? Amor. Então, querido, imagina isso. Você está ligado a um ser, a um Deus, você é um só com Ele, em que pela fé você consegue produzir todos esses frutos. Paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Você entende o que eu estou dizendo? E isso é desenvolvido. Como uma academia que você vai lá puxar ferro, você desenvolve isso. E a Bíblia explica que isso é pelo desenvolvimento das faculdades espirituais, ou seja, das partes espirituais, você vai desenvolver. Lembre que tiveram coisas que eu desenvolvi durante 3 anos. Entende o que eu estou falando? Então, alguém perguntou assim: o Senhor é bom em todo tempo? Se for o Senhor Deus é bom em todo tempo, ele é bom em todo tempo, tá certo? Nesse jejum descobri que minha cafeína é a palavra de Deus. Fazendo substituição, eu tinha enxaqueca quando não tomava café, mas sob a palavra não tive um dia de enxaqueca. Isso mesmo, Pedro. Deixa eu dizer algo para você. Você talvez não vai entender essa frase de Pedro aqui agora, se você olhar com um olhar religioso. Vamos lá, olha o que Pedro está colocando, algo necessário agora para você poder entender. Porque talvez a gente como crente, a gente vai olhar para a pessoa que está no mundo, vai dizer: ah, Beltrano bebe, Cicrano fuma, ah, Beltrano tem um ídolo tal, um ídolo X, adora um ídolo Beltrano. E a gente vai criticar a galera, né? Beleza. Aí tem gente que aceita Jesus, entra na igreja, é nova criatura, mas diz assim: se eu não tomar café, o meu dia não é o mesmo. Se eu não tomar café, eu tenho dor de cabeça. Você está intoxicado por café. E o seu café se tornou um Deus. Pastor, isso é exagero. É isso mesmo. Você quer arrodear como for, coloca essas palavras no teu espírito e começa a julgar o que eu estou lhe dizendo. Se você precisa de um café para viver, se você precisa de um café para mudar o seu ânimo, então o seu café é o seu Deus. O seu café é o seu Espírito Santo. Então, quando você vence o café, você vence qualquer coisa. Mas quando você é dependente de um café, você é subjugado por um café, você precisa de café para viver. Então, se uma pessoa não consegue vencer um café, como ela pode vencer o pecado? Do mesmo jeito que você usa a graça e o poder da ressurreição, não é sua força. Para vencer o pecado, você vence o café. Pastor, então é pecado tomar café? Ninguém está dizendo isso. Você vai tomar café porque você quer, não porque você precisa. Guarda essa expressão. Você vai dizer por café: hoje eu não tomo você. Hoje eu não tomo você. Amanhã também eu não tomo você. Porque quem manda é o Espírito e não minha carne.
Viu, carne? Você não vai ter café hoje. E você vai ficar bem. Você vai para a academia, você vai orar, você vai buscar o Espírito, essa presença que está aqui agora. Que presença maravilhosa. Ô, irmão, eu queria que você viesse aqui para o meu quarto agora aqui. E pudesse sentir essa presença. Que está lacrimejando meus olhos. Que presença. Oh, aleluia. Meu irmão, diante de uma presença dessa, cocaína não é nada. Prostituição não é nada. Bebida não é nada. Essa presença que invade, essa presença que enche esse lugar. Eu aprendi, querido. Eu aprendi a abrir o meu quarto. E dizer, Deus vem, Ele vem. Ele começa a encher a gente. Não sei se você está vendo assim, se você fica todo arrepiado. Cheio da presença do Espírito. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você é um bebê na fé. Mas você não precisa de Rivotril, você não precisa de nada quando está cheio dessa presença. Essa presença é tudo. Ela me dá acesso ao poder da ressurreição. A Bíblia diz que por fora meu corpo pode até se deteriorar, mas o meu espírito ele cresce. Oh, aleluia. Existe tanto poder nesse quarto aqui agora que poderia curar Itabaiana todinho. Existe tanto poder nesse quarto aqui agora que poderia batizar uma igreja todinho no Espírito Santo. Pastor, que soberba. Soberba é se eu dissesse que esse poder está vindo de mim. Eu estou dizendo que o poder que está aqui, invadindo esse quarto, que vem dele, poderia fazer tudo isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é. Aqui é apenas alguém que está sendo beneficiado. Com esse óleo de alegria. Óleo de alegria. Oh, aleluia. Eu já comecei a beber cedo. Olha que onda, Pedro. Eu já comecei a beber cedo. Já estou bebendo, olha. Imagine. Oh, aleluia. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, aproveitando essa presença. Eu já comecei a beber de cedo. Aí eu já começo a profetizar, a dizer, olha, Pai, obrigado por um dia extraordinário, um dia cheio de notícias poderosas. Obrigado porque de todo canto vai vir notícias boas. Anjos do Senhor, me tragam conexões, me tragam coisas. Eu digo, dinheiro vem em nome de Jesus. Eu digo, igreja cresça, igreja avance, igreja verbo da vida avance. Eu chamo a existência. Eu chamo a existência condições financeiras, dinheiro transbordando na nossa igreja, pessoas transbordando na nossa igreja, conversão, dons do Espírito. Oh, aleluia. E eu começo diante dessa presença, cheio da presença. Sabe? Dentro dessa presença, mergulhado em Cristo. Não um Cristo preso nas Escrituras, mas um Cristo relacional. Um Cristo poderoso, um Cristo cheio de amor, um Cristo cheio de um Cristo que me ama. Sabe, irmãos, a experiência em Cristo lhe enche de amor tanto, que não há espaço para egocentrismo, não há espaço para ego frágil, não há espaço para
dependência emocional de qualquer pessoa. Pelo contrário, você é que vai amar. Se as pessoas não te amarem, não precisa. Porque você está tão cheio de amor, tão cheio de amor. E é para esse lugar que nós estamos peregrinando, é para esse lugar que nós estamos indo. É o céu. E o céu, ele vem. Sabem, a ideia do Senhor foi trazer o céu para cá. A Bíblia diz que o reino de Deus já habita dentro de mim. Esse é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito. Ô meu amado, ô minha amada, como eu queria que você pudesse entender, você que está assistindo também no review, que o poder da ressurreição, que ele nos vivificou, nos encheu de vida, para que nós não precisássemos estar presos mais a nada, só a essa presença. Quando a gente chama, ele vem. Oh, aleluia. Meu Deus. E aí a gente passa o dia todo nessa presença. Aí o povo vê a gente rindo, diz está doido. Aí o povo vê a gente se alegrando, diz está maluco. O povo vê a gente sorrindo para todo mundo. Aquele sorriso real, verdadeiro, que brilha no seu rosto. Aleluia. As pessoas vêm, dão uma fechada no seu carro e você diz, seja mais abençoado na prática da palavra. As pessoas tentam passar a perna em você, você diz amém, leve a túnica. As pessoas dão um tapa no seu rosto, você diz, tudo bem, não tem problema nenhum não. O Senhor é melhor, o Senhor é bom, em todo o tempo. Sabe, irmãos, a gente aprende a viver no amor, quando a gente tem um experimento real com Deus. Então, o pensamento de hoje foi o pensamento do poder da ressurreição. O poder da ressurreição que nos ressuscitou juntos com Cristo. Hoje nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos vivos, nós estamos libertos. Deus é muito bom. Pastor, depois fale mais sobre o curso Saia do Ninho. Vai ter online. Oh, glória. Beleza, deixa eu falar um pouquinho do curso então, Saia do Ninho. O curso Saia do Ninho, sem sombra de dúvidas, vai ser o maior curso de inteligência espiritual do mercado, tá? E quando eu falo isso, eu não falo isso com soberba, não falo isso por nada. Enfim, eu sou formado em algumas instituições. E todos os grandes doutrinadores, ensinadores, a começar do próprio Daniel Goleman, eles vão falar o seguinte, ó pessoal, nós estamos trabalhando aqui a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Mas a base de todas as inteligências é a inteligência espiritual. Então você vai ver Paulo Vieira falando isso, você vai ver Tony Robbins falando isso. O próprio Tony Robbins, ele tem um documentário no Netflix que ele diz, eu não sou o seu guru. Então o que Tony Robbins está tentando dizer é, eu estou usando técnica, eu estou usando aqui técnicas para trazer inteligência emocional, cognitiva para você. Mas em muitos momentos ele vai dizer, você precisa ter um encontro com o seu Deus superior para poder entender o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, a sua visão e por aí vai. Então, todas as instituições que trabalham com inteligência emocional, inteligência intelectual e cognitiva, elas vão apontar que precisa haver um complemento para a inteligência espiritual. Eu, particularmente, eu mentoreio professores dessas instituições. Falo isso não com soberba, mas só para você entender que é uma necessidade. Esses professores, esses master coaches, esses mentores, eles dizem que precisa serem mentoreados na área espiritual. E começaram a falar comigo, cara, você precisa fazer um curso, sobre a questão da inteligência espiritual. E pois bem,
nós vamos fazer um curso sobre a inteligência espiritual, sobre o Saia do Ninho. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ok, tá aqui. Então, nós teremos um conteúdo programático extraordinário nesse Saia do Ninho. E é um curso genuíno. Faz 22 anos que eu estudo, faz 22 anos que nós estudamos. E eu precisava de uma pessoa para tratar de alguns pontos e alguns assuntos que eu não me sinto preparado. E aí foi quando nós conseguimos a Lorena, que ela é formada e técnica pela EIFO. EIFO é do pastor Cote, e é uma instituição extraordinária que trabalha com algumas coisas que precisava, eu sentia que precisava para juntar, entende? Então, acabou, né? Aconteceu, foi muito bom toda a situação. E aí tá que agora eu vou passar para você o conteúdo programático do que vai acontecer. Aí você perguntou, vai ter online? Não. Ainda nós não vamos ter online. A nossa igreja ela está toda pronta para fazer cursos online, para fazer todas as plataformas online. Já está havendo lá, por exemplo, nosso amigo, nosso irmão Ítalo Marcel. Toda a plataforma dele está sendo lançada e sendo gravada lá na nossa igreja. Nós temos tecnologia para isso. Entretanto, as nossas experiências é de alto impacto. Então, nós estamos lançando um filho agora e imagina, eu vou pegar, a pessoa está online, está em outro lugar. Aí eu começo a fazer um trabalho de uma ferramenta com essa pessoa, que alguns chamam de VAS, outros vão chamar, enfim. E aí, quando eu começo a fazer uma ferramenta de alto impacto com essa pessoa, eu não tenho certeza se essa pessoa está fazendo certo lá dentro, lá de outro lado. Então, só para você entender, por exemplo, o método CIS de Paulo Vieira. Hoje ele faz online, mas ele não faz online de qualquer jeito. Ele faz online chamado método global, então você vai para uma sede municipal, uma sede mais próxima, para que tenha pessoas do lado lhe orientando a você fazer as ferramentas corretas de alto impacto. Então, eu não tenho hoje essa polivalência, vamos botar assim, para que a gente possa ter a certeza que as pessoas vão estar em outro lugar fazendo as ferramentas corretas. E aí alguém pode fazer o curso e dizer, rapaz, eu não gostei, mas, não gostou por quê? Porque eu fiz, não gostei, isso aí acaba queimando o curso que nós construímos. Todos os cursos que nós fizemos presenciais, as pessoas acabam dizendo assim, rapaz, valeria 20 vezes mais, 30 vezes mais. As pessoas acabam ofertando, né? Até as ofertas acabam sendo maior do que o ticket de pagamento. Porque as pessoas dizem, rapaz, a gente precisa agradecer de algum jeito isso aqui, porque foi muito mais do que o que a gente pagou, vamos botar assim. Então, é uma certeza que nós temos. Hoje, Paulo Vieira já tem mais de 20 anos no mercado, então ele tem hoje como se alguém chegar assim e disser, fiz o CIS e não gostei, um exemplo. Ele tem milhares de pessoas que podem dizer, cara, você fez alguma coisa errada. Entende? Eu não tenho isso. Então, é um filho que está nascendo, então nós precisamos ter pelo menos essa conceituação no mercado para que a gente possa depois lançar pela plataforma de Hotmart ou coisa parecida. Então eu vou passar para você o que é que nós vamos dar. O conteúdo programático. Então nós vamos falar sobre cura e restauração da alma e libertação. Novo nascimento versus conversão. Leis fundamentais, leis familiares, mapeamento espiritual, a lei da herança e da responsabilidade, a orfandade, né, os princípios da função do pai, da mãe, do casal, familiaridade, identidade, relacionamento, herança emocional, estrutura de orgulho, né, sujeitando-se a Deus, silêncio, desprezo, discriminação, ofensa, exaltação, discernindo a palavra da humildade. Gente, é muita coisa, viu, que eu estou passando aqui para vocês. Raiz da depressão, uma perspectiva bíblica sobre isso, né?
as dores, e se ela é terapêutica, a depressão e o estilo de vida, raiz da amargura, dinâmica da personalidade, restauração da personalidade, encontrando sua identidade, conhecendo seu propósito, estabelecendo a visão, construindo missão e metas, descobrindo seu arquétipo, como ouvir Deus, sarando as feridas do passado, aprendendo sobre vocação, chamada e processos, neurociência aplicada à inteligência espiritual, formação da memória e como sará-las, renovação da mente, quebrando o ninho, formação da memória e fraturas emocionais, a força do perdão, visão elevada à quinta potência, expondo seus valores, manifestando congruência à linguagem e comportamento, contágio social e triangulação, entrando na plenitude, estabelecendo metas e derrubando a autossabotagem, tá bom? Então, nós vamos ter a dinâmica da personalidade, restaurando a personalidade, raiz da amargura, da depressão. Nós vamos falar sobre orfandade, nós vamos falar sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade. É por isso que eu estou garantindo que não existe nada no mercado por esse valor que vai lhe trazer essa experiência, que você vai quebrar o ninho, que foi um dia algo para lhe proteger, algo que foi construído ao seu redor, e você precisa quebrar esse ninho para dar voos. A Bíblia diz, assim como Deus, a águia, ela voeja sobre os seus ninhos, sobre o seu ninho, para fazer com que os seus filhotes voem. Então, é baseado nesse versículo, é baseado nessa experiência que o povo teve para entrar em Canaã, que nós vamos fazer isso, tá bom? Então, nós estaremos juntos, serão 2 dias bem perto aqui em Aracaju, tá certo? Geralmente, amados, cursos como esse, a pessoa vai gastar no mínimo de 5 a 6 mil reais. Aí você vai dizer, como assim, pastor? Às vezes, todo mundo pode fazer, viu, Luciano? Às vezes você vai para um lugar, você vai pagar transporte e translado, alimentação, hospedagem e o ticket de entrada. Então, se você botar tudo isso daí, custam 5 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo, né? Eu fiz o curso de mentoria na Avenida Paulista. Só o curso foi 9 mil, fora os outros barará, né? Então, assim, é muito barato. A ideia, de fato, é você poder, de alguma forma, democratizar o conhecimento. E a nossa ideia, de fato, é ajudar as pessoas a poder alcançar e avançar nas suas vidas. Então, o curso está aí, né? Será um tempo maravilhoso, um tempo poderoso. Hoje eu estou botando no meu Instagram, hoje eu estou botando no meu Instagram familiar, pessoal, já está no Instagram da igreja, tá certo? Já está no Instagram da igreja, vai ser um sábado inteiro e será o domingo pela manhã. Gente, só me deu um branco agora qual vai ser a data, tá certo? Mas já está lá, já está o link, nós temos vídeos lá, nós temos testemunhos lá, nós já temos um link que dá acesso a um site de uma plataforma para poder mostrar tudo que vai ter nesse curso. E, gente, o custo-benefício, assim, quando eu falo com os meninos quanto vai ser, né, eu digo, vai ser tanto. É um preço totalmente simbólico, né? 22, 23 de abril. Obrigado, gente, aí. O pessoal tá botando 22, 23 de abril. É um custo simbólico. Os meninos ficam com raiva de mim. Os meninos assim, pastor, pelo amor de Deus, tem que ser pelo menos umas 15 vezes mais. Eu digo, eu sei, mas vai chegar a hora da gente cobrar o que é correto. Mas esse é um momento ainda, inclusive, de laboratório. E é um momento ainda do pessoal poder conhecer e saber e conhecer mais o nosso instituto, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazer aqui agora a nossa confissão e depois da nossa confissão, nós vamos fazer o nosso print, do nosso print nós vamos fazer a nossa oração, tá certo? Vamos lá, galera, vamos desse jeito, muitos que possa ter outra oportunidade, pois nesta data tem o compromisso. Valeu, que Deus abençoe você. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa confissão. O mesmo poder que ressuscitou Jesus também me ressuscitou. Vamos lá? O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele também me ressuscitou.
esse poder também me ressuscitou. Confessa isso aí. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, esse mesmo poder me ressuscitou. Esse foi o 34, não é isso? De 43. Falta agora só 9 dias, né? Para acabar as nossas lives de fé. Estou devendo 5 lives. Eu vou fazer essas 5 lives semana que vem, para ficar tudo certinho na playlist lá do nosso YouTube, que o nosso irmão Humberto, com sua equipe, sua galera, cuida lá do nosso YouTube. Eu quero agradecer a Humberto publicamente. Que bênção, que bênção, que bênção. Amém? Então vamos lá, vamos fazer o nosso print, tá bom? Então vamos lá. Então faz aí o print, coloca aqui na minha testa, tá bom? Algo que marcou você nessa live de hoje e multiplica. De novo. E vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa live, quero te agradecer por esse momento, por esse dia, por tudo aquilo que está acontecendo. Quero te agradecer, Pai, de todas as formas. Tu és bom. Tu és maravilhoso, extraordinário. Eu te amo, Senhor. De todo o coração eu te amo. Nós amamos o Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição, pelo poder da sua ressurreição. Obrigado pela sua vida que flui do nosso interior. Obrigado, porque nós vamos perceber o Senhor falando conosco hoje. De todas as maneiras, nós vamos perceber o Senhor falando conosco hoje, levando-nos a uma intimidade com o Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu declaro a graça, eu declaro o favor, eu declaro o amor do Senhor na vida dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe você, receba essa bênção em nome de Jesus, e tenha um dia poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus. E por favor, multipliquem para mais de 5 pessoas essa live, em nome de Jesus.